Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 59. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês usam para fazer as anotações, em sala de aula, utilizem aqui também, sempre reforço. Essas anotações vão ajudá-los a responder as atividades e a fixar o conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos esses materiais aqui, que eles são bem importantes. E hoje vai ser a nossa última aula em relação aos domínios morfoclimáticos. Então, vamos encerrar esse tema com o objetivo de caracterizar as dinâmicas dos componentes voltados às questões físicas do território e que compõem, então, os domínios morfoclimáticos. Então, esses componentes voltados às questões físicas são os elementos, o clima, a vegetação, o solo, o relevo e a hidrografia, que compõem, então, juntos os domínios morfoclimáticos. Então, já vimos, o amazônico, o domínio da caatinga, dos mares de morro, do cerrado e das araucárias. E hoje encerramos, então, com as pradarias. E temos também para ver as faixas de transição aqui. Então, o domínio morfoclimático das pradarias. Ele está presente, então, no Brasil, somente no estado do Rio Grande do Sul. Abrange boa parte do oeste e sudoeste gaúchos e corresponde à paisagem que a gente conhece como campanha gaúcha, Esse domínio, ele é o prolongamento dos campos ou pradarias que estão localizados, então, nos territórios vizinhos do Uruguai e da Argentina. A vegetação que compõe esse domínio, ela é herbácea rasteira, alturas que variam entre 10 e 50 centímetros. Então, dentro do Brasil, ele é exclusivo do estado do Rio Grande do Sul, porém, ele é um prolongamento, então, do que a gente tem nos países vizinhos, que são Uruguai e Argentina, esse prolongamento que se expande, então, para o Rio Grande do Sul. O relevo dessa região, ele recebe o nome de coxilha, porque a gente tem as feições suavemente onduladas e planas. Então, a gente tem um morrinho, depois fica plano de novo, uma ondulação ali, plano de novo. Por conta da amplitude desse tipo de relevo, a região é muito utilizada, então, para a pecuária, que é um relevo extenso, Então, são extensos campos, com um ou outro, então, morrinho ali, uma altura bem baixinha ali. Então, mas devido a essa amplitude, grande amplitude, ele é muito utilizado para a pecuária. Então, aqui, Planalto Uruguaio e Rio Grandense, que é o relevo aqui, o que vai caracterizar, então, esse domínio morfoclimático aqui das pradarias aqui, Então, como a gente pode ver, ele vai se estender, então, para os países vizinhos e abranger somente o estado do Rio Grande do Sul. O clima que ocorre é no clima subtropical com temperaturas amenas e frias. É uma região, que tem esse clima bastante frio. No que diz respeito à hidrografia, a gente tem alguns rios, como o rio Ibicuí, o rio Santa Maria, o rio Uruguai, que vai estar presente, então, nesse domínio. Esses rios, eles têm um grande fluxo e são responsáveis, então, pela drenagem ininterrupta, então, sempre está acontecendo, desse domínio morfoclimático. Então, são rios perenes, constantes. Todos eles pertencem à bacia do rio Uruguai. Então, a bacia que compõe esse domínio morfoclimático é a bacia do rio Uruguai, que tem a presença, então, desses outros rios ali, que se destacam também dentro desse domínio morfoclimático. É uma região com solos jovens, ou seja, eles foram formados recentemente, do período de vista geológico. É uma área com solo fértil da classe dos tiernossolos. Uma coloração mais escura, na sua maioria é raso, devido a essa formação recente, e com alta propensão ao desenvolvimento agrícola. Então, a paisagem que a gente tem é essa aqui, esses grandes campos, essas extensões,
com uma ou outra, né, árvore ali presente, e a gente consegue ver também algum ou outro um relevo um pouco mais alto, mas a maioria é plano assim, o que é propício então tanto para agricultura quanto para pastagens. As faixas de transição, né, que são essas regiões então entre os domínios climáticos, né, correspondem a áreas situadas entre 2 ou mais domínios. Em função da sua localização, elas têm características físicas e climáticas que se assemelham aos domínios dos quais essas faixas de transição estão próximas. As principais faixas de transição que a gente encontra no Brasil são Mata de Cocais, que ela está localizada entre os domínios do Cerrado, da Caatinga e Amazônico. Então, a Mata de Cocais ela vai estar aqui no meio, ó, entre o Amazônico, a Caatinga e o Cerrado. Então, aqui a gente vai ter a Mata de Cocais. Depois, o Agreste, situado entre os domínios da Caatinga e dos Mares de Morro. Então, aqui, ó, Caatinga e Mares de Morro, a gente tem aqui o Agreste. E o Pantanal, que está localizado entre os domínios amazônico e do Cerrado, né, no território brasileiro, e também pega, então, o domínio do Chaco ali, que recobre os países vizinhos, que é a Bolívia, a Argentina e o Paraguai. Então, vou voltar aqui, o Pantanal aqui, ó. Então, a gente vai ter o domínio do Pantanal. E qual a diferença, então, afinal de contas, né, entre os domínios morfoclimáticos e os biomas? Eu dei uma breve explicação para vocês, né, na nossa primeira aula, mas aqui a gente vai entender um pouco melhor. A palavra bioma, ela considera um conjunto de seres vivos, tá? Então, vai ser a fauna e a flora, que vivem adaptadas às condições de uma determinada região e a forma como essas vidas, elas vão interagir ali com aquele ambiente. Então, a gente pode dizer que um bioma é uma comunidade biológica, é um conjunto de ecossistemas, um conjunto de vida. Já um domínio morfoclimático, né, por sua vez, ele considera a combinação de uma série de elementos naturais. Então, as questões físicas, o relevo, o clima, a vegetação, o solo, a hidrografia e a forma como esses elementos físicos, eles interagem entre si. Então, a gente pode dizer que, enquanto o bioma enfatiza a vida, né, tipos de espécies, de ecossistemas, o domínio morfoclimático, ele diz respeito, então, né, ele caracteriza, se destaca pelos aspectos físicos, especialmente no que diz respeito à forma como o clima, a vegetação, o relevo, o solo e a hidrografia vão interagir e a paisagem que vai resultar, então, dessa interação. Então, como eu já tinha comentado com vocês, essa é a principal diferença entre eles. E por se tratar, então, aqui, os biomas dessa questão da vida, né, da flora e da fauna ali, é por isso que se assemelha aos domínios morfoclimáticos. Mas aqui, além dessa questão, né, da vegetação, ali da vida, a gente tem também a interação de outros elementos físicos. Por isso, né, eles se combinam, eles se relacionam entre si, mas existe essa diferença entre ambos aqui. E com isso nós encerramos, então, as nossas aulas sobre domínios morfoclimáticos. Então, nós passamos, né, nós vimos, para chegar até aqui, a gente precisou ver todos os elementos físicos da paisagem em separado para que vocês entendessem a questão do tipo de relevo que nós temos no Brasil, o tipo de clima, né, que a gente tem. A gente viu também a questão separadamente dos biomas, o que envolve, então, a questão da vegetação, para que a gente pudesse chegar, então, aqui na questão dos domínios morfoclimáticos, que é a união, né, de todos esses elementos físicos que caracterizam um determinado local ali, né? Essa interação desses elementos vão caracterizar esses locais. É bem importante que vocês conheçam
porque mais tarde, quando vocês forem fazer provas, né, do Enem, vestibular, né, mais tarde, isso cai, né? Então é necessário que vocês entendam, compreendam essas relações para que vocês possam utilizar essas informações mais tarde. Então, aproveitando, né, que a gente está falando de provas e tudo mais, não deixem de fazer essas atividades que estão relacionadas a essa aula de hoje e nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!